Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto. Igreja, eu quero te convidar a baixar a cabeça. Eu quero te convidar a colocar o celular de lado. Eu quero te convidar a desligar de tudo. Para não. Quero te convidar para estar nesse ambiente. Eu quero te convidar a estar nesse ambiente. Existem intercessores, eu te peço que fique alerta. Porque hoje é noite de guerra, meu irmão. Hoje eu tô simplesmente pedindo para vocês estarem nesse ambiente. Eu estou clamando ao Senhor para que vocês estejam nesse ambiente. Meu irmão, nós iremos começar uma série chamada Identidade. E de olhos fechados, eu quero que você me escute bem. Eu convido vocês a estarem de olhos fechados. Nós iremos começar uma série chamada Identidade. Quantas identidades estão perdidas? Quantas identidades de casado têm sido perdidas? Você já não se reconhece como filho. Olha, eu tenho pregado incessantemente sobre isso. Você é filho do Senhor. Você é servo, mas você é muito além. Você é quem o Senhor se agrada. Eu quero dizer para homens e mulheres aqui que verdadeiramente só são reconhecidos porque louvam, porque são reconhecidos porque fazem o estudo, são reconhecidos porque trabalha bem, entrega resultados. Mas eu quero falar para homens e mulheres aqui que perderam a essência de filhos. Eu quero falar essa noite para homens e mulheres que perderam a essência e identidade de servo, mas servo que entende a soberania dos céus sobre esse local. Ei, essa noite é noite de guerra. Nós estamos aqui verdadeiramente, igreja. Nós estamos verdadeiramente aqui para saquear toda identidade deturpada. Nós estamos aqui essa noite para saquear tudo que não provém da graça de Deus e para trazer para vocês ainda mais a convicção de quem o Senhor é sobre a vida de vocês. Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre essa vida, Jesus, a bondade, a fidelidade dos céus. Jesus, nós precisamos do Senhor. Eu te convido ainda mais a fazer o mais, a abrir a sua boca. Se você se sente incomodado a partir deste momento a ficar em pé, eu te convido a ficar em pé. Mas eu te convido ainda mais a adorar ao Senhor, a reconhecer a sua soberania, porque existe muito mais de Deus para essa noite. Existe muito mais de Deus para famílias. Existe muito mais de Deus para homens e mulheres. Existe muito mais de Deus para lares sendo construídos. Existe muito mais de Deus para famílias que estão destruídas. E hoje é noite de restauração. Hoje é noite de voltar ao centro. É noite de voltar à bondade e fidelidade do Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque a sua bondade ela é real. Porque a sua bondade ela é mais do que real. E não é sobre um favor, não é sobre favor, mas é bondade do céu para conosco. Não é uma troca, meu irmão. Não é uma troca. Não é porque eu sou bom, o Senhor é bom comigo, mas é porque Ele morreu numa cruz. E hoje você, Senhor, a ceia do Senhor significa para você o que a ceia do Senhor significa para você. Significa que existe muito mais dos céus. Existe muito mais dos céus. Você concorda comigo que existe muito mais dos céus sobre a vida de vocês? Amém? Vocês concordam comigo? Vocês concordam que por muito caminhar na bondade, na fidelidade do Senhor, vocês deixam muito mais a Deus dará? E essa noite, meu irmão, a minha oração ela é simples. Jesus, eu não tenho nada. Jesus, eu não tenho nada. A tua bondade, a tua fidelidade é o que nós buscamos incessantemente. Jesus, inunda esse local, por cada vida, por cada pessoa, Jesus. Deus, existe bondade e fidelidade dos céus nesse lugar. Existe bondade e fidelidade dos céus nesse lugar, Jesus. Jesus, eu não tenho nada de bom se o Senhor não estiver comigo. Eu não tenho nada de bom, Jesus, se o Senhor não estiver comigo. Faz conforme a tua vontade.
É assim que eu te oro e quem concorda diz amém. Obrigado, mano. Obrigado. Pode ser. Nós estaremos essa noite meditando no livro de Jó. E tem algo muito além no livro de Jó do que simplesmente um homem que sofreu. Tem algo muito além no livro de Jó e desafiador de quem nós somos. Quem aqui passa por aflição? Não precisa levantar a mão. Porque eu acredito que é a maioria. Porque eu acredito que todos. Meu irmão, eu não sei como você chegou aqui. E essa é a frase que eu mais vou usar. Eu não sei como você chegou aqui, mas foi por uma oração que você está aqui. Mas foi por causa de uma pessoa que você está aqui. Porque orou, porque morreu numa cruz, porque verdadeiramente se importou. Quando a gente para ver a história de Jó, a gente reconhece um homem que tinha muitos bens, que tinha verdadeiramente, e aí eu preciso trazer essa introdução para que eu possa entrar no tema. Era um homem que tinha grandes riquezas. Jó, ele chegava em determinados locais e era costumeiro, naquela região, naquele tempo, pessoas que tinham autoridades, quando chegava no ambiente, jovens se saíam, o clero se voltava para Jó, e verdadeiramente, Jó tinha autoridade, porque ele tinha dinheiro. Jó era um homem de muitas riquezas, e por aí vai, ele tinha camelo, jumento. A Bíblia vai falar no versículo 28 do primeiro capítulo, sobre tudo que Jó tinha. Mas tinha algo muito além de dinheiro. O tema da nossa série vai falar sobre identidade. E muitas das vezes a nossa identidade ela é atrelada, ela é ligada, ela é conectada com o que nós temos, com o que nós fazemos e verdadeiramente com o que nós adquirimos. Eu queria, antes de continuar, pedir ajuda que alguém pode tocar alguma coisa aqui. Por favor. Alguém? Amém. Mas eu quero dizer para vocês de que, principalmente, quantas das vezes a gente vê pessoas que louvam, que adoram o Senhor, que trazem uma palavra e simplesmente tem algo vazio. Uma das coisas que é muito rotineiro ver na contextualização do Evangelho é simplesmente pessoas que simplesmente entraram em determinadas situações e abandonaram o Evangelho de Cristo porque verdadeiramente não estavam alicerçadas. Porque verdadeiramente a expectativa era em pessoas. Meu irmão, se você colocar suas expectativas nos nossos pastores, você será frustrado. Se você colocar suas expectativas no seu cônjuge, lamento dizer, ela será frustrada. Você me vê aqui falando bonitinho, mas só minha esposa sabe, e algumas pessoas que convivem comigo, o quão direto eu sou, o quão sem filtro muitas das vezes eu sou, que eu chego a parecer um pouco grosseiro. Um pouco eu estou sendo verdadeiramente sutil. Eu chego a parecer grosseiro. Não precisa concordar. Mas eu quero dizer sobre a identidade firmada em você. Porque muitas das vezes a nossa necessidade é sobre uma aceitação em meio a um ambiente. A nossa necessidade é fazer parte de um ambiente em que as pessoas se agradam da gente. E ter educação é diferente de você ser educado. Você ter educação é você verdadeiramente saber entrar e sair em todo o ambiente. Porque a Bíblia vai dizer de que até o tolo se passa por inteligente calado. Eu quero convidar a vocês ainda mais a refletir em que tipo de pessoas vocês são. Que tipo de identidade se perdeu nessa caminhada. Nós temos aqui na igreja, graças a Deus, pessoas que têm 20 anos de trajetória cristã. Nós temos pessoas que são recém-convertidas. Mas tempo de igreja, de congregação,
deveria ser, né, uma definição, meu pastor, de pessoas que são mais ou menos, mas não é. E isso muitas das vezes me frustra. Isso muitas das vezes frustra outras pessoas. Porque você vê um recém-convertido e a sua primeira coisa deveria ser o seu incômodo com você mesmo, de dizer: meu Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Meu Deus, eu preciso voltar a me apaixonar, a servir, a entender o que o Senhor tem preparado para mim nesse tempo. Mas muitas das vezes você simplesmente traz, e desculpa, com a licença da palavra, você traz a morte para o novo convertido. Porque você vira e diz: cara, já isso aí passa. Já esse frenesi, essa ânsia, esse amor, esse primeiro amor, ele passa. Ei, meu irmão, ele passa se você deixar passar. Ele se acaba se você se acomodar. Porque se você necessita hoje beber água todo dia, inclusive vou beber aqui. Se você necessita beber água todo dia, você necessita orar todo dia. Se você necessita almoçar, tem pessoas aqui que até faz jejum de 20 dias, aleluia, glória a Deus. Mas passa mais tempo sem comer nada. Passa mais 3 meses sem comer nada. Você tem a necessidade de repor proteínas. A sua identidade como jovem, e aí eu me refiro a jovens, porque nós somos jovens, aleluia, exceto meu pastor que já tem quase 50. Mas eu refiro a nós como jovens, porque para o Senhor ele não vê idade. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Você vai naquelas igrejinhas de bairro, você vê uma senhorinha, irmãzinha do coque, que a identidade dela é tão firmada e tão alicerçada, que ela não precisa de luzes, ela não precisa de uma bateria boa, ela precisa de corações sinceros no que o Senhor tem preparado. E meu irmão, não sei vocês, mas parece que o Senhor fofoca na orelha dela. Ela parece que tem uma palavra que vem e acerta ao meu alvo, ao meu coração. E deixa eu te dizer, meu irmão, o nome disso é Espírito Santo. O nome disso é o Senhor marcando encontros comigo e com você. É o Senhor querendo se revelar através de pessoas. Porque a sua identidade ainda é terceirizada no Senhor. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil o profeta vir aqui e eis que eu te digo, Lia, eis que eu te digo, Samara, eis que eu te digo, Marquinhos, e você recebe. E você receber, meu irmão, é uma via de mão dupla. Como você tem se movido? Quando o Senhor diz, confia. Quando o Senhor diz, eu vou prover. Quando o Senhor diz, eu sou o suficiente na sua vida. Qual a sua identidade? Porque a sua identidade vai definir o que você move. Como você se move. Como você verdadeiramente se posiciona. Eu sou casado, aleluia, glória a Deus, com a Samara. E a Samara, ela me estica muito, principalmente enquanto ao evangelho. Ela faz a minha fé ser cada vez mais provada e a minha identidade de que eu tanto prego que o Senhor vai prover, que o Senhor vai fazer, que o Senhor fala e que para mim não tem nenhum problema orar por pessoas. Às vezes ela se aproveita dessa situação para fugir, não orar, acontece, é um relacionamento. Mas ela me estica ao ponto de eu fazer coisas em que talvez eu duvidasse. Esse é o poder da escolha, certa ou errada. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? O que elas fazem para você estar cada vez mais próximo de Deus? O que elas fazem para cada vez mais você ser parecido com o verdadeiro cristianismo? Que carregam a presença, que carregam a graça, que carregam a bondade, uma fidelidade incomparável. Jó era essa pessoa. Um detalhe incomparável de Jó é que quando no capítulo 1, e a gente vai se deter no capítulo 1,
No começo do capítulo, Jesus fala para anjos e Satanás: viste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? E sabe o que é que me chama mais atenção, igreja? É como você é visto nos céus. Como você é visto nos céus. Como vocês são vistos no céu. Qual verdadeira identidade os céus propagam sobre vocês? E deixa eu falar, não foi anjo que falou sobre Jó. Foi o próprio Senhor que pergunta se viste meu servo Jó. Viste minha serva Juliana? Viste meu servo Coré? Se o Senhor falasse hoje, lá dos céus com os anjos, e perguntasse, viste meu servo Bruno? Ele abriu mão. O que o Senhor iria falar? Porque quando o Senhor chega e fala sobre Jó, o Senhor ele vai dizer assim, ó: viste meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Sua identidade não estava em momento algum nos bens, na família, nos filhos. Ei, eu vou abrir um parêntese. Nos filhos. Porque a esposa é quem vai ficar no dia mau. É quem vai ficar até o final. Hoje a minha mãe está aqui. Hoje eu não moro com a minha mãe, sou casado com a Samara. Amo minha mãe. Amo de paixão. Ó. Mas minha família é eu e Samara. A minha prioridade é aquela moça linda. Qual tem sido a sua identidade? Qual tem sido a sua prioridade em família? Eu te convido a abrir os seus olhos espirituais, porque o Senhor ele fala, porque o Senhor ele revela, o Senhor traz a nossa clareza. E quando o Senhor fala sobre a integridade, que ele é reto, que ele é temente a Deus e que se desvia do mal. Uma identidade firmada em Deus nos faz ver cada vez mais o que nós temos feito para que o próximo, que está próximo, veja Cristo através de mim, através de você. Porque, meu irmão, é muito fácil hoje eu pegar o microfone, falar para vocês. É muito fácil para adoração subir aqui e atrair os céus. Porque existem corações aí sentadinhos nessa cadeira que estão sedentos pela presença de Deus. Porque, meu irmão, se você vem aqui, você não vem por conta de um show que vai acontecer aqui. Você não vem por conta do preleitor que fala bonitinho e aleluia que eu falo bonitinho. Você não vem porque a Johanna é muito empolgada. Você vem porque existe algo a mais. Porque existe esse algo a mais. E deixa eu te dizer o nome desse algo a mais: Espírito Santo. Que nós fazemos toda a programação da igreja. E se Ele quiser mudar, se Ele quiser apagar essas luzes, se Ele quiser mover, se Ele quiser levantar, se Ele quiser o que Ele quiser fazer, Ele tem livre acesso. E deixa eu te dizer que não é porque aqui é uma igreja, mas é porque os nossos pastores têm uma identidade de servo de Deus, de servo. E quando eu digo servo, meu irmão, é muito além de simplesmente carregar as bagagens de vocês. É sobre abrir mão do próprio eu, para que o Senhor possa fazer. A mesma coisa assim Jó fez. Eu vou me deter em Jó 1. Convido vocês a abrir a Bíblia e talvez esteja apagado, mas eu vou ler para vocês, tá certo? Amém? Eu preciso dessa troca. Quando eu disser amém, vocês respondem amém, para eu saber que vocês ainda não dormiram. Amém? Amém. Uou, muito bom. Eu fui julgado um dia desse porque eu fazia uou, acredita? Meu Deus, quem me jogou aí? Vai, aleluia. Bora. Jó 1. Havia um homem na terra de Ur dos caldeus, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E quando a gente para cada vez mais para caminhar nessa trajetória de Jó, ela me faz cada vez mais ter a certeza de que uma caminhada de 80 anos, Sasso, é pouco
para tudo que o Senhor tem para fazer. Que uma caminhada de 30 anos de evangelho, e eu tenho 20, vou completar 30 anos de caminhada, ela é pouca para tudo que o Senhor tem para fazer. E eu tenho perdido tempo. Quando a gente vai se detendo na continuação do texto, a gente tem cada vez mais a certeza. No capítulo 4, Jó começa a perder as suas coisas, começa a perder seus bens, ele é saqueado. E meu irmão, não sei vocês, mas quantas pessoas, a partir do primeiro momento que o carro dá o prego, questiona ao Senhor: Deus, eu estou fazendo tua obra, onde o Senhor está? Quando falta alimento em casa, a primeira coisa que a gente é inclinado a fazer é dizer: mas eu tenho dizimado. Mas quando simplesmente o meu emprego, ele me falta, eu pego e viro e digo: Deus, mas eu tenho sido fiel na tua casa, eu tenho servido, eu tenho... A nossa identidade, ela precisa cada vez mais ter a certeza de que é Ele que faz. Quando Jó começa a perder seus bens, as suas demais coisas, ele vem e traz cada vez mais ao ponto de se prostrar ao chão e dizer: do pó eu vim, do pó voltarei. Meu irmão, eu não sei vocês, mas eu posso falar por mim. Do nada eu vim. Se o Senhor quiser me levar de volta, que eu sei que Ele não quer, porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele quer me entregar tudo do bom e do melhor. Mas se Ele me der meios de trazer cada vez mais Sarso e Johanna, a presença de Deus de forma palpável, de forma em que as pessoas conseguem enxergar o que o Senhor é através da minha vida. Porque se não for Ele, meu irmão, de nada tenho, de nada sou, de nada posso fazer. Uma confiança que não depende das circunstâncias. A gente entra no primeiro tópico, que é simplesmente uma identidade firmada em Deus. Segundo tópico, eu trago para vocês uma confiança que não depende das circunstâncias. Das circunstâncias do carro bom. Meu irmão, é maravilhoso ter carro automático. Glória a Deus por isso. Mas quando não se tem um carro automático, glória a Deus por conta do carro manual. Mas glória a Deus também por conta do Uber. Mas glória a Deus também por conta do ônibus. Mas glória a Deus também por conta da bicicleta. Glória a Deus também por conta do ônibus. E glória a Deus também por conta de pessoas que vêm a pé para essa congregação. Vocês sabiam que tem pessoas que vêm a pé aqui para a INB? Tem pessoas que vêm a pé para a INB. Vocês já pararam para gastar um pouco do tempo de vocês e perguntar? Porque, não sei vocês, enquanto eu estava fazendo essa reflexão, o Senhor estava me tapeando, irmão. Estava me tapeando. Porque eu venho de carro, estaciono aqui, quando está chovendo, eu ainda coloco aqui um pouquinho mais para cima para minha esposa poder não pegar tanta água, mas também às vezes eu boto lá para ela pegar um pouquinho de água. Mas tem pessoas que vêm simplesmente a pé. Tem pessoas que vêm simplesmente um pouquinho mais cedo. A confiança, ela não depende das circunstâncias. Meu irmão, é ir com vontade, é ir sem vontade, é ir até dar vontade. É vir para a igreja sem vontade. É vir para a igreja com vontade. É vir para a igreja até dar vontade. É falar do amor de Deus sem vontade. É falar do amor de Deus com vontade. É falar do amor de Deus até dar vontade. Ei, meu irmão, sabe que enquanto eu estava preparando isso aqui, o Senhor me trouxe a memória de que muitas das vezes a gente abre mão de pessoas que no primeiro momento repudiam o Evangelho. E eu falei: meu Deus, às vezes eu sou essa pessoa. Meu Deus, às vezes eu sou essa pessoa. De que eu vou falar do amor de Deus, eu sou essa pessoa que não tem. A Johanna, nossa pastora, ela fala, não só ela, ultimamente tem muitas pessoas falando isso, viu? Eu estou começando a ficar com medo. Que diz que existe dois tipos de pessoa: a pessoa que me ama, bum, e a pessoa que não me ama, para não dizer que ela me odeia, porque, aleluia, ela não me ama, por conta do meu jeito de ser. E aí, meu irmão, a pessoa que me ama, ela sabe que precisou, tamo junto. Eu não vou usar o exemplo, mas precisou, tamo junto. Mas é tamo junto mesmo. Mas a pessoa que não me ama, ela precisou, tamo junto. Ela precisou, tamo junto.
Essa semana, eu falei para minha esposa, meu amor, eu não sei porque essa pessoa quer conversar comigo. Eu não quero conversar com ela. A minha esposa pegou e disse assim, Deus tem algo para fazer através. Você não é vaso disponível? Ela não falou com essas palavras. Só porque ela e o Sá são uma pessoa mais retazinha, né? Tipo assim, tem que falar como ela falou. Não, ela não falou com essas palavras. Mas foi isso que eu entendi. Você não é vaso disponível? Qual a circunstância que vai mover você a se importar com a outra pessoa? Igreja, eu pergunto a vocês. Vocês não são vaso disponível? O que vai fazer vocês se levantarem e começar a servir na igreja? O que vai fazer vocês simplesmente frequentarem um PG? Ou para vocês está bom demais ficar só sentado? Ou está bom demais vocês comerem uma papinha enquanto os preleitores estão aqui? Ou está bom demais para vocês só virem no Quebrando Altares? Porque no Quebrando Altares o preleitor vai dizer, você tem problema com isso? Ei, sabe quão bom é você ouvir do céu dizendo assim, ó, tem algo novo, falta só mais 1 quilômetro, aguenta mais um pouquinho. Vaso do carro, que eu não lembro o seu, Júnior, aguenta mais 1 quilômetro, tá chegando, não murmura, tá chegando, igreja tá chegando, falta só mais 1 quilômetro. Igreja, eu não sei se você está entendendo, porque esse lado aqui está entendendo sim. Falta só mais 1 quilômetro para a gente se mudar daqui. Falta só mais 1 quilômetro para aquela INB Kids estar preparada. Falta só mais 1 quilômetro, igreja. Falta só mais 1 quilômetro para aquela pessoa estar aí sentada contigo. Falta só mais 1 quilômetro para a tua casa ser alcançada. Falta só mais 1 quilômetro para homens terem consciência da autoridade em um lar. Mulheres, não abram mão, não abram mão. Falta só mais 1 quilômetro. Irmão, quando Jó passou por tudo isso, eu fico imaginando o Jó, ele estava lá, e aí chegou a primeira notícia, saquearam o teu camelo. Ele, meu Deus, ainda tem um jumento. Aí chega outro, saquearam teu jumento. Ele, meu Deus, aleluia. E aí ele pega e chega, tacaram fogo, e seus filhos morreram. E ele simplesmente se prostra, coloca a cara no pó, até que chega amigos. Ei, meu irmão, chegamos nessa hora. Chegamos na hora dos amigos. O amigo chega e se rasga tão quanto Jó e faz a mesma coisa. E aí ele começa a orar, começa a estar naquele momento. Mas, meu irmão, tem lutas que são sua. Tem lutas que são exclusivamente sua. É muito bom a gente pedir oração, mas é muito bom a gente se posicionar. É muito melhor quando o Senhor se revela, Daniel, para nós. É muito melhor quando nós somos canal de bênção. Entenda uma coisa, quando a chuva ela cai sobre um local, quando ela cai sobre um local e ela inunda aquele local, existe uma inundação. Não tem como habitar naquele local. Nós temos visto agora lá no sul. Não tem como pessoas estarem naquele local. Mas quando a chuva ela cai em um ambiente arado, plantado, ela rega e existe plantação. Existe mais de Deus. Existe mais de Deus. Qual tem sido o terreno que você tem plantado? Qual tem sido o terreno melhor que você tem regado? Como tem sido a sua manifestação da graça de Deus? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Romanos, o livro de Romanos. Romanos 8:19. E eu sempre vou falar desse livro. Porque a criação, meu povo, ela aguarda com expectativa a manifestação. Não é da igreja INB, não é da outra congregação, não é da outra denominação, mas das pessoas que se reconhecem como filhos de Deus. É uma identidade, é ao quem você é.
comecei um momento de oração e da palavra, falando principalmente sobre identidades perdidas, sobre você não se reconhecer e você ser quem você ser o que você faz. Mas nessa noite eu quero que você entenda de que você é filho amado, é filho cuidado, é filho perdoado, é filho que verdadeiramente, ainda que os seus pais o abandonem, ainda que os seus pais não tenham te dado o afeto necessário, ainda que você ache que seus pais poderiam ter dado mais 1 quilômetro para você, poderia ter dado mais um afago. Eu quero dizer para você, igreja, que vocês são filhos amados de Deus. Vocês são filhos amados do Senhor. E Ele não esquece, e Ele não dá apelido, Ele chama pelo nome. Ele chama pelo nome. E quando Ele chama pelo nome, Ele continua sendo bom na aflição, Ele continua sendo bom na adversidade, Ele continua sendo bom na abundância. Porque o que a gente mais desfruta hoje em dia é de pessoas que, together, tamo junto, enquanto tudo tá bem. De pessoas que estão disponíveis quando tudo tá indo bem. E quando isso aqui não tá bem? E quando ainda assim é a força de permanecer íntegro, permanecer reto, permanecer numa congregação. E aí eu coloco a INB, que talvez não tenha aquela liturgia bonitinha de sobe, senta, sobe. Não tem. Mas quando tudo começa a ser totalmente diferente do esperado, permanecer íntegro. E quando eu falo de integridade é porque é muito mais fácil a gente denegrir, a gente falar de que aquela igreja ela não tem uma manifestação. Aquela igreja ela tem algo diferente que não me agrada. Porque a minha expectativa está em um culto em que todo dia, o culto que é dia de quarta e domingo, o profeta fale diretamente para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. A força de permanecer com uma integridade e uma identidade firmada é responsabilidade sua de segunda a sexta, de segunda a domingo, de segunda todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, na sua casa. Porque, meu irmão, ser luz aqui dentro, levantar as mãos e adorar ao Senhor, é muito fácil. É muito fácil. As luzes, elas são intencionais. A música assim, ó, continua, Vaz, vai. É intencional. É calmo. Dar glória a Deus se torna mais fácil. Mas, meu irmão, quando o celeiro pega fogo, quando o filho falta, para quem é mãe, para quem é filho, quando o pai falta, porque aqui nós temos algumas, eu sou uma pessoa que meu pai faltou na minha criação. Quando o pai falta, o que fazer? É mais fácil ser o filho rebelde, porque eu tenho desculpas para ser o filho rebelde. Eu tenho a desculpa de dizer, não, meu pai faltou, então por isso que eu sou um homem um pouco mais grosso, meu amor. Mas deixa eu te dizer, no dia que a Bíblia não faltar na sua casa, você será um homem melhor. No dia que a sua intimidade com o Senhor não faltar na sua casa, eu falo aqui para homens, a traição não vai ser uma opção. Mas mulheres, no dia que a Bíblia não faltar na sua casa, você será submissa, porque a Bíblia te ensina a ser submissa. E submissão não é simplesmente alterar minha voz e essa Mara calar, mas a submissão é entender de que ela me fortalece, ela é minha auxiliadora. Junto nós vamos chegar mais longe, meu amor. Enquanto eu estava ministrando aqui, e aí o Senhor sabe o quanto eu sou temente a Ele. E eu tenho medo de algumas coisas que o Senhor fala. E hoje
a gente recebeu uma palavra, antes de vir para cá, a gente foi para um momento de oração, de que algo maior está por vir. Algo maior. A pessoa via um óleo descendo pela cabeça da Samara que chegava até Samuel. E meu irmão, Samuel nem nasceu. Nem nasceu. E o homem já é profeta. Ah, como que ele é na barriga e ele é profeta? Meu irmão, eu não quero saber. Eu quero saber se o Senhor está dizendo o que ele é. Eu não quero saber, meu irmão, como você está. Eu quero saber o que o Senhor tem dito de você. Ai, Mateus, não sei o que. Ah, eu não quero saber, meu irmão, o que o Senhor tem falado de mim. Ai, o Mateus, ele grita demais. Meu irmão, o que o Senhor tem falado de mim? O que é que você vê através de mim, do Senhor? Aí, ok, a gente conversa. Qual tem sido a sua integridade, a sua identidade? O que as pessoas têm visto e enxergado através de vocês? Porque, meu irmão, em toda essa caminhada, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Amém? Um pouquinho mais alto. Amém? Em tudo isso Jó não pecou. Em tudo isso o quê? Na perca dos filhos, na perca dos bens, na perca do seu financeiro. Em tudo isso Jó não pecou. Os céus estavam observando. Satanás estava acusando Jó. Como assim, Mateus? Satanás estava acusando? Porque em todo esse percurso em que Jó foi atingido, não só fisicamente, porque ele ficou doente, mas ele foi atingido na família, ele foi atingido nos bens, porque Satanás chegou para o Senhor e disse assim: é engraçado, Samara só serve ao Senhor porque ela tem um carro bom. Engraçado, a Lia só serve ao Senhor porque ela tem um carro bom. E aí o Senhor do alto dos céus diz assim: toca, tira. E a mesma coisa ele fez com Jó. Disse: pode tocar, só não tira a vida dele. E eu estou sendo um pouco mais eloquente para vocês possam entender. Tira bens, tira carro, tira cavalo, tira camelo, tira tudo, só não toca na vida dele. E assim Satanás fez, com permissão dos céus. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite: a sua identidade, ela tem sido permissão dos céus. A sua diversidade. Identidade não, a sua diversidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque para a gente ser aprovado numa faculdade, a gente precisa fazer prova. E não é prova pesquisada. É você e a prova. Para você ser aprovado nos céus, tem um momentinho. E é o momentinho que eu fico mais triste e eu choro. Mas, meu irmão, eu choro, incomparável. É quando o céu se cala. Meu irmão quer me ver doido, é quando o céu se cala. Quando a minha mulher se cala, eu não fico doido. Mas bota o céu para se calar, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você não sabe qual direção tomar. De um lado você acha que é para ir para a direita, mas na verdade era para você ter ido para a esquerda e o Senhor começa a não falar. E como o que fazer quando o céu se cala? E a mesma coisa a gente vê em Jó. Porque ele clamava ao Senhor e o Senhor não respondia. Ele clamava a Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor poderia simplesmente ir lá dos sublimes céus e dizer: olha, eu estou aqui, calma, aguenta mais um pouquinho um quilômetro. E essa é a caminhada. Quando Satanás vê que em momento algum, meu irmão, ele pode tocar em tudo, mas em momento algum você vai abrir mão da sua identidade de filho. Meu irmão, existe algo diferente que você não está entendendo. Existe dupla honra, existe bondade dos céus, existe fidelidade dos céus. E aí é esse momento em que a gente entende verdadeiramente em qual caminho trilhar. E aí a gente vai trazer: os céus estavam observando, Satanás estava acusando. A dor era real, mas Jó permaneceu íntegro. Integridade é ser o mesmo, com bênção ou sem bênção, com aplausos e com silêncios, no ganho e na perca. Jó não negociou seus valores para aliviar sua dor.
Quantos de nós temos negociado nossos valores? Eu convido a banda a retornar aqui. Quantas vezes nós temos negociado porque queremos fazer com a força do nosso braço? Queremos que os nossos pais, queremos que a nossa esposa, queremos que o nosso cônjuge seja exatamente conforme a nossa expectativa. E principalmente queremos que a igreja se amolde a um padrão a qual verdadeiramente é agradável para mim. A igreja, ela é um padrão de adoração. A igreja INB, eu só tenho como falar dessa, eu congrego aqui. Eu só tenho como falar daqui. É um padrão de adoração em que as pessoas têm prazer de adorar ao Senhor aqui. Mas é uma extensão da adoração em casa, é uma extensão da adoração de quem o Senhor é uma extensão de adoração de intercessores, que eu vejo sim ligações e ligações de oração por vidas que ainda estão por vir. São identidades que são firmadas e alicerçadas verdadeiramente em quem nós somos e não em o que nós podemos oferecer. Porque, meu irmão, você, assim como eu, não podemos oferecer nada. Nós podemos oferecer a nossa adoração. Nós podemos atrair a presença de Deus com a adoração. Não se distraia, foca aqui comigo. Eu quero que a gente conclua e feche o raciocínio de uma identidade alicerçada em quem o Senhor é, através da sua vida, através da minha vida, através da nossa diversidade, de uma adoração em que pessoas sabem louvar, outras já sabem orar, e outras já têm o dom de falar, outras já têm cada vez mais a Bíblia revelada. Mas Ele conta cada vez mais com corações genuínos. Ele conta cada vez mais com pessoas que estão disponíveis. Pessoas que estão disponíveis para o Evangelho ser propagado através da sua vida. Eu não sei como foi a sua conversão. Eu não sei até que caminho você teve dificuldade com pessoas. Mas esta noite, igreja, é noite de restauração. É noite de transformar o mal em bem. É noite de verdadeiramente nós podermos ser homens e mulheres que entendem a bondade de Deus através das nossas vidas. É noite de restauração de identidades. Identidade de filho amado, identidade de homem, de sacerdote de um lar. Identidade onde nós precisamos estar cada vez mais. Cada vez mais. Me dá um pouquinho. Cada vez mais disponível para o que o Senhor tem para fazer. Essa noite o Senhor me incomoda sobre homens que há muito tempo não oram por famílias. Homens. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por quem o Senhor é. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, por homens posicionados. Ei, igreja, não fica calada. Ei, igreja, entra na brecha. Ei, igreja, se manifesta no favor de Deus através da vida de vocês. A bondade e fidelidade dos céus é conosco. Existe graça. Existe também amor incondicional dos céus. Homens que impõem as mãos, que declaram céus abertos. Pais, declarem céus abertos sobre os seus filhos. Mães, declarem que os seus filhos serão ainda mais abençoados, serão ainda mais apaixonados pelo Evangelho, serão ainda mais filhos, terão a identidade de quem o Senhor é através da vida deles. E principalmente, homens e mulheres
chamados a viver um evangelho de genuína adoração. Jesus, essa noite o Senhor tem livre acesso nesse local. Jesus, essa noite o Senhor tem livre acesso nesse local. Eu convido vocês a fecharem os olhos. Eu convido vocês a abaixar a cabeça e ter um tempo de reflexão. Como tem sido a sua identidade? Como tem sido a sua identidade? Ah, meu irmão, se vocês soubessem o quanto meu coração está cheio de gratidão ao Senhor, a vontade que eu tenho de pular diante de quem o Senhor é. Porque existe transformação essa noite. Existe ainda mais dos céus. Da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, deixa a terra ao sol. Eu quero atribuir a vocês, a convidar vocês a simplesmente atribuir ao Senhor a gratidão dos céus. Existem identidades transformadas, existem homens e mulheres que se posicionaram, existem pastores que cada vez mais oram por vidas transformadas. Existem cada vez mais homens e mulheres que se posicionam. Existem homens e mulheres que oram. Essa igreja é uma igreja que ora. Essa igreja é uma igreja que se cada vez mais busca a presença de Deus. Amém? Amém, igreja? Deixa eu falar aqui uma coisa.